Olá, boa noite, amigos. Desculpem a confusão aqui, estava tentando no notebook e é bem mais complexo do que aqui no celular. Então, estou iniciando então essa live da noite de hoje, com esse tema que hoje de manhã, refletindo um pouquinho, eu pensei que seria bastante interessante a gente poder abordar um pouco essa questão da nossa paz, né, interior, da paz que a gente tanto busca para viver os nossos dias e resolver os nossos problemas, né, lidar melhor com os desafios que vão nos atravessando todos os dias um pouquinho. E são tantas questões, né, que nos tiram a tranquilidade, que nos tiram aquele desejo, né, de que esteja sempre tudo numa boa, como a gente diz, né? E essas questões são muito interessantes porque esses conflitos, eles já começam dentro da gente, né? A gente já vive um conflito interno, onde a gente está sempre se perguntando, pelo menos as pessoas que costumam, né, se pensar, se avaliar, se conhecer, se compreender um pouco melhor, a gente costuma sempre tentar ponderar bastante, né, sobre os desejos que a gente tem, as necessidades que nós sentimos e temos, né, as obrigações que nós devemos cumprir, não é? E tudo aquilo que a gente espera, né, de atitude de nós mesmos, né? Quer dizer, a gente tem um ideal, né, que nós mesmos projetamos para nós e a gente está sempre em busca, né, de cumprir com esse ideal. Afora isso, nós temos outros conflitos, né, que dizem respeito à vida externa, né, à vida humana. Esses conflitos são de todos os tipos de situações, vamos dizer assim, né? A gente pode pensar na nossa família, a gente pode pensar nos amigos, a gente pode pensar no nosso trabalho. Então, são muitas questões que nós precisamos equilibrar diariamente, né? Desde os nossos próprios conflitos até aqueles que estão aí na ordem dos dias, não é? Eu não quero me alongar muito, porque domingo à noite já está todo mundo tentando se preparar para amanhã e começar uma nova jornada, a maioria. Mas eu acho que tem questões assim que a gente precisa cada vez mais atentar, né? Ficar um pouco mais ligado. São questões que dizem respeito muito, né, à nossa vida pessoal, né? A como a gente lida, né, com essas relações de poder, não é? E muito também com a nossa questão de cidadãos, né, de indivíduos que estão situados numa cidade, num bairro, numa rua, num país, né? E todas essas questões, a gente às vezes se debate bastante porque são muitos conflitos que vão se somando, né? Muitas questões que muitas vezes nós não nos sentimos capacitados para tomar partido, para dizer alguma coisa ou para pensar sobre, né? E eu acho muito válido assim que a gente possa parar um pouco sempre para refletir sobre o custo, né, da gente muitas vezes fechar os olhos, né, para essas questões, como eu falei ali, negligenciar, né, algumas questões nossas particulares e questões extras, né, questões familiares, questões de país, de trabalho, né, onde envolve outras pessoas, né. Eu sempre digo assim que criança, adolescente e idoso são figuras que a gente precisa
ter muito cuidado, ter muita atenção, porque são pessoas que, claro, idosos que eu digo já, né, naquela idade bem avançada, né, que já estão precisando muito do olhar atento, né, e da ajuda alheia. E as crianças, que vocês sabem, né, o ser humano é dos únicos animais praticamente da face da Terra que não nasce pronto, né, que precisa se construir através do olhar do outro, né, de desejo, de admiração, né. E esse olhar do outro, como eu já falei em outras lives, ele vai ser sempre fundamental, né, para a nossa construção da nossa autoestima, do nosso autocuidado, da nossa aceitação. E essas questões vão aflorar com muita força na adolescência, né? Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente já tem uma idade bastante avançada, nós estamos numa situação vulnerável, né? E nós vamos precisar muito, né, do cuidado e do respeito de outras pessoas, né, que nos cercam e que estão passando pela nossa vida, né, durante todo esse tempo. Então, nós, enquanto adultos, né, enquanto pessoas adultas que já criaram uma certa, vamos dizer assim, uma certa destreza, né, para lidar com a vida, com as coisas que vão se apresentando, nós precisamos ocupar muito esse espaço de adultos, né, que é um espaço que às vezes é muito difícil, né, porque ocupar o espaço de adulto é ocupar um lugar de fala, né, é ocupar um lugar de posicionamento. E principalmente é a gente perceber que ainda que a gente não diga nada e não faça nada, nós estamos tendo uma atitude, né? Ainda que seja com a falta de atitude, né? Então, eu estou trazendo essas questões porque o que a gente observa é uma falta de capacidade, né, dos adultos assumirem esse papel de adulto, né? Nas escolas, né, nas famílias, né, na rua, no trabalho, né? E a gente aprender a se responsabilizar, não é, pelas coisas que nós estamos percebendo e ter uma atitude de estranhamento, né, diante das coisas que não estão bem, né, e que vão trazer consequências importantes, né, ou para a nossa vida e principalmente para a vida desses vulneráveis que eu me referi antes, é uma questão muito, muito importante da gente começar a pensar, né? A gente sabe, não precisa ser psicólogo para a gente saber o quanto atitudes negligentes, né, dos responsáveis por nós, né, que não tomaram decisões adequadas, atitudes adequadas, que não nos protegeram diante de situações de violência, de abandono, de descuido. A gente sabe o quanto todas essas marcas que as pessoas trazem da infância e da adolescência, nesse período de vulnerabilidade, essas marcas vão afetar muito, né, a construção da nossa personalidade e o desenvolvimento da nossa autoestima, né? Eu sempre digo que a gente precisa se preocupar muito com aquelas pessoas que não reclamam, não é? Aquele filho que não se abre, né? Aquele filho que não confia, né? A gente tem que ter muito cuidado com as atitudes, né, que nós vamos percebendo nas crianças, porque as crianças estão sempre nos comunicando, né? Essa linguagem infantil é uma linguagem muito rica, né?
E ela necessita de um olhar atento, muitas vezes, né, para a gente conseguir compreender o grau de sofrimento, né, que pode estar ali, né, naquela criança que não nos solicita, né, que não nos pede, que não reclama, né. E claro, né, aquelas crianças que estão tendo uma atitude de muita raiva, né, de muita agressividade, de muito contrariamento, né, isso também, né, está nos dizendo alguma coisa, né? E a gente precisa, toda vez que alguém está irritado, tá calado demais, né, a gente precisa ter um olhar cuidadoso sobre essas situações, né, e se colocar sempre à disposição para um momento que essa pessoa possa querer conversar, não é? Querer desabafar. O fato só da gente poder mostrar para o outro que nós nos interessamos pelo bem-estar dele, que nós estamos ali, né, para ouvi-los e para compreendê-los, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que é muito interessante quando a gente consegue ser autêntico o suficiente, né, para poder criar com os filhos, né, com os amigos, com os companheiros, né, uma situação assim de muita confiança, né, uma situação de atenção e de responsabilidade, né, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente fica sabendo, né? E é muito importante, assim, que a gente não normalize situações que não são saudáveis, né? Situações que nós sabemos que irão trazer prejuízos futuros ou momentâneos, né? Eu sempre digo que a nossa, vamos dizer assim, o nosso grau de atenção e de enfrentamento com todas as questões que são problemáticas, vamos dizer assim, a gente sempre precisa pensar na importância da consequência daquilo que nós estamos observando e daquilo que não está nos agradando, né? As consequências são, vamos dizer assim, o termômetro que nos indica se uma situação deve ser levada em conta e vamos dizer assim, abordada, né? Ou não, né? Quer dizer, quais são as brigas, entre aspas, né? Falando brigas, né? Entre aspas, mas quais são as brigas que nós vamos comprar, né? Quer dizer, onde é que nós vamos ter que meter a nossa colher, né? Que direito nós temos de fazermos isso, né? Então, a gente tem que ter muito claro, assim, né, para nós, o porquê e o para quê de cada atitude que a gente tem diante de situações que a gente observa que não estão bem, né? E eu acho que é muito importante, assim, a gente ter esse cuidado atento de tentar se colocar, né, no lugar do outro e poder muitas vezes falar por esse outro que não está conseguindo falar, muitas vezes, né? Ou porque ele não tem a percepção de que aquilo é ruim, né? De que aquilo não está bem, né? De que aquilo ele ainda não conseguiu compreender, né? No jogo da vida o que é que se espera dele e como é que ele deve agir
em situações onde ele está entendendo que ele não está sendo respeitado, né? Então, para nós, adultos, é sempre muito mais fácil, né, observar uma situação e perceber se aquilo está coerente, né, se aquilo está correto, se aquilo está bem encaminhado, né. Para uma criança, para um adolescente, muitas vezes o que é óbvio para nós, para eles não é, né? Então essa conversa respeitosa, esse diálogo atento, né, muitas vezes evita grandes problemas futuros, né? As pessoas às vezes têm muita dificuldade assim para lidar, né, com situações difíceis, porque isso mexe em sentimentos delas, né, que muitas vezes tiveram que ser sufocados também, né? E é como se a gente não aprendesse a falar por nós mesmos, né? Parece uma coisa tão simples, né? A gente poder falar por nós mesmos, mas é algo que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, se a gente se dispuser, né, a realmente querer saber quem nós somos, o que nós queremos da nossa vida, não é? E como nós vamos fazer para chegarmos nos nossos objetivos, né? E é isso assim que eu queria dizer para vocês, né, que é muito importante que a gente tenha um olhar atento, né, para as pessoas que fazem parte das nossas vidas, não é? Que a gente possa se colocar à disposição sempre que a gente sentir que as pessoas estão em dificuldades, né? E principalmente, né, saber guardar, né, conosco tudo aquilo que é dito, que é comentado, né? Que a gente possa sempre preservar a vida das pessoas ao máximo, né? Como nós gostaríamos que preservassem a nossa vida também, quando a gente se abre com alguém, quando a gente comenta alguma coisa mais delicada, mais complicada, né, nas nossas vidas. Então, essa reflexão que eu queria trazer hoje sobre a paz e a negligência, eu sempre digo para o meu filho, né, que a gente manter a paz é uma coisa extremamente trabalhosa, né, e constante, né. A gente, para ter paz, há toda uma construção, né, atrás dessa paz que a gente consegue sentir na medida que a gente vai fazendo as coisas que a gente pensa que são importantes, né, na medida que nós nos responsabilizamos por coisas que só nós podemos fazer, né, porque somos nós que estamos ali, né, somos nós que estamos percebendo muitas coisas e muitas vezes só nós podemos fazer alguma coisa por aquilo, né. Então, eu sempre digo assim que a paz, ela dá muito trabalho, ela não cai do céu, né? A atitude de cruzar os braços diante das coisas que não estão bem, isso não se chama paz, isso se chama negligência, isso se chama descaso, se chama abandono, se chama falta de cuidado, né? Falta de valor. E muitas vezes a gente só tá transferindo, né, para situações que a gente está observando, esse descaso e essa falta de valor e atenção que nós estamos tendo com nós mesmos, né? Então, é muito importante assim a gente poder ter um olhar empático, né, quando as pessoas não conseguem ter as atitudes que a gente espera. Porque muitas vezes essas pessoas não aprenderam, né, a se proteger, a se valorizar, a se fazer respeitar, né, a dialogar, que parece uma coisa tão simples, né,
mas que a gente vê que as pessoas não fazem. Então a gente tem que ter respeito, né, por todas as atitudes, né, mas a gente não precisa concordar com elas e ter a mesma posição, né? Vocês sabem que muitas vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho, né, para perceberem o quanto as coisas não estão bem e o quanto depende de cada um de nós que as coisas possam começar a melhorar, né? E poder ouvir o outro, né? E poder falar é uma coisa necessária, extremamente necessária. Ouvir muitas vezes é mais importante de falar. Mais importante do que falar, a gente deve sempre guardar muitas vezes as nossas opiniões para nós e nos posicionarmos somente quando as situações estão além do tolerável, do suportável, né? Ou quando a gente é chamado a opinar. Então, acho que esses dois momentos a gente tem que observar, né? Era isso que eu queria dizer um pouquinho hoje para vocês, né? Que a gente precisa estar muito atento todos os dias, né? Não só sobre as coisas que estão acontecendo conosco, né? Mas com aqueles que estão na nossa volta também, né? E que precisam muitas vezes desse nosso olhar, né? Acho que para pais, para mães, para companheiros, para relações mais próximas, assim, essas relações afetivas que mexem muito com o emocional da gente, a gente tem que ter muito cuidado, né? De não querer controlar e de não querer invadir o outro, né? Mas se colocar à disposição para uma conversa, né? Se a pessoa quiser, se a pessoa precisar, né? Essa questão de até onde a gente vai é uma questão bem, bem importante, né? Nós que somos mães, pais, a gente vai percebendo isso na criação dos filhos, né? Até onde eu cuido, até onde eu protejo, até onde eu vou, né? E eu sempre digo, assim, que tudo que uma criança já é capaz de fazer sozinha, ela deve ser estimulada a fazê-lo, né? E a gente não deve esperar que a criança tenha o nosso desempenho, né? Mas ela vai chegar lá se nós abrirmos um espaço, né? Para que ela comece a tentar fazer as coisas do seu modo, né? Para que ela possa aprender com os próprios erros, né? E para que a gente possa estar sempre ali só apoiando, né? E mostrando que ela é capaz, né? Que se não deu agora, vai dar daqui a pouco. E na vida tudo requer um esforço e muitas tentativas, né? Mas era isso, gente. Eu acho que o importante agora é nós ficarmos todos muito atentos, né? Acho que o Brasil, nosso país, precisa urgentemente de um olhar muito atento de todos nós. Por mais difícil que esteja a situação, a gente precisa querer se envolver e saber um pouquinho dela, né? A gente vai ter eleições em outubro, se Deus quiser, e a gente precisa estar muito atento, né, ao que nós vamos fazer com os nossos votos, né, que são tão importantes. Então, pensem por vocês mesmos, observem, né, os candidatos, observem as pautas, né, observem tudo que for possível, né, e façam escolhas de acordo com o desejo de vocês, né. Não se deixem influenciar por nada nem por ninguém, né, usem a capacidade de pensar, né, de refletir, de observar, né, e pensem que cada um de nós nesse país é importante.
né? Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós estamos na Terra para nos desenvolvermos, para evoluirmos, para errarmos, para aprendermos e para nos posicionarmos, né, de uma maneira reflexiva, de uma maneira o mais humana possível, o mais respeitosa possível, né, mas de uma maneira muito atenta e muito particular, muito pessoal, né, e de acordo com os nossos valores, né, com as coisas que a gente preza, com aquilo que a gente deseja para nós, para nossa família, né, para os nossos vizinhos, para o nosso país, para o mundo. Né? O mundo está num momento bem delicado e se a gente não se puxar todos os dias um pouquinho, né, para aprender um pouco mais, para se desenvolver um pouco mais, a gente evolui muito pouco, né? A gente precisa observar as coisas que estão bem, os nossos valores, né? As nossas qualidades, nós temos que ter atenção e satisfação, né, por elas, mas a gente tem que ter bem claro que nenhum de nós, né, até o último dia das nossas vidas vai estar totalmente pronto, né, e acabado. A vida é um processo de crescimento sem fim. A autoestima é algo que a gente está sempre construindo, né, e cuidando, e a gente precisa estar muito atento a tudo isso para poder viver a vida da maneira mais plena, né, criativa, né, e produtiva para nós, né, da melhor maneira possível, né. Mas era isso, pessoal. Tô sempre aí, tá? Quem precisar conversar, quem quiser fazer perguntas, né? Trocar uma ideia, fique sempre à vontade, né? De chamar no Messenger. Não sofram sozinhos, como eu digo, né? Busquem sempre informações confiáveis, pessoas confiáveis, né? E se observem bastante e celebrem bastante tudo que vocês são, né? E tenham sempre muitos projetos, tenham sempre muitos sonhos, né? Olhem sempre para frente, né? Percebam tudo que vocês já andaram e que tem muito mais ainda para a gente andar. Se permitam sonhar, ter projetos e ir em busca deles e pedir ajuda, que é muito importante. Nós não estamos sós. Por mais que a gente se sinta só, muitas vezes, nós não estamos sós. Então era isso, pessoal, era esse recado. Mandem sempre sugestões de temas, né? E vamos ir conversando. Eu, infelizmente, não consigo ler aqui as mensagens, porque isso me tira o foco. Eu fico aqui falando de improviso, mas eu vou ler todas com muito carinho. E desejo para todos vocês um final de domingo bem bom, bem tranquilo, bem em paz, né? E pensem, reflitam bastante sobre as questões que preocupam vocês e pensem que sempre há formas interessantes, criativas, né, de lidar com todas as dificuldades que a vida nos oferece, e elas são possibilidades de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento, que são necessárias para a nossa evolução. Tá bom? Então, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus, se cuidem bem. Um abraço bem grande.